O PIB é certamente a métrica mais conhecida e utilizada para comparar e analisar a atividade macroeconômica de uma região ou um país. Mas você por acaso sabe o que é o PIB? Como é feito essa métrica? Que dados que eles usam para chegar nesse número? Pensando nessas dúvidas, hoje na série O Que É, vou explicar como que eles chegam nesse extenso número. Para valorizar nossa pesquisa, é só assinar o canal. É de graça e me ajuda demais. Originalmente, o conceito de PIB foi desenvolvido por um economista russo naturalizado estadunidense, chamado Simon Kuznets, na década de 1930. Porém, o primeiro cálculo nacional publicado do PIB veio acontecer somente em 1953, pelo economista Richard Stone. Ambos os economistas ganharam o prêmio Nobel por suas conquistas. Para entender como o PIB é formado, primeiro precisamos entender alguns fundamentos básicos sobre a economia. A economia de um país é baseada em diversos setores que a movem, tal como a agricultura, indústrias e serviços. Em nosso país, por exemplo, o setor de serviços é um dos que mais contribuem para o PIB. A ideia da métrica é bem simples: calcular todos os bens e serviços produzidos em uma região em um período de tempo, podendo quantificar a atividade econômica e a riqueza de um país. Tudo aquilo que é produzido dentro do país entra para o PIB, independente da nacionalidade da indústria. Se ela produz um bem aqui dentro do país, entra para o PIB do Brasil e não para de seu país sede. Um detalhe importante sobre o PIB é que os bens intermediários não entram para a conta do PIB, somente os bens finais. É ignorado todo o processo de produção e é contado somente o produto final. Por exemplo, para ser produzido um simples pão, é necessário muitos processos até chegar no seu produto final, que começa na agricultura com a plantação do trigo, depois vai para as indústrias que processam esse trigo, até chegar nas padarias que vão fazer o bem final, que é o pão, e vender para o consumidor. Ou seja, o trigo que o fazendeiro vendeu à indústria não entra para o PIB, somente o pão vendido na padaria, que é o bem final. Essa estratégia é usada para não haver dupla contagem dos bens produzidos. O cálculo do PIB não é nada tão complexo. Dê uma olhada nessa equação. PIB é igual ao consumo mais investimento mais os gastos do governo mais as exportações e menos as importações. Ou seja, tudo aquilo que é consumido pelas famílias em bens e serviços, seja na compra de um computador, alimentação, até mesmo a consulta ao dentista entra para a conta do PIB, por ser um serviço que o dentista presta a você. Além disso, todo o investimento em ativos fixos, que são, por exemplo, máquinas, equipamentos e infraestruturas. Adiciona-se também todos os gastos do governo em bens e serviços, como construção de rodovias, hospitais públicos, escolas públicas. Todos os gastos, seja ele municipal, estadual ou federal, entram para o cálculo final do PIB. Essa parte da equação entre parênteses é a chamada balança comercial, que é a soma de todas as exportações menos as importações, que resulta no saldo da balança comercial. Quando um país exporta mais do que ele importa, ele está em um superávit. Mas quando ele importa mais do que ele exporta, significa que o saldo da balança comercial está em déficit. E justamente aqui, que a agricultura no Brasil tem um papel fundamental. Mas mesmo apesar de ser uma ótima maneira de quantificar a atividade econômica em um país, a métrica tem suas falhas. O próprio criador do PIB disse que estava decepcionado. A ideia dele inicialmente era de criar uma medida de bem-estar econômica, mas que acabou virando uma medida de atividade econômica, focando mais na quantidade e não na qualidade, que era o seu propósito inicial. Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, fechou? Não se esquece de se inscrever aqui. Valeu, um abraço
Tchau!